Você parece cansado, senhor, disse o pequena menina em um avião. O CEO não esperava que ela mudara a vida dele vida para sempre. Nathan Hale ajustado o punho de sua manga de como ele entrou para no corredor de o lotado a partir de Seattle para Boston. Foi um olho vermelho, e ele odiava olhos vermelhos. Primeira aula estava cheia, deixando ele muito a acalmar tranquilidade e irritação, com um assento na classe econômica. Fila 18, janela. Ele mudou-se e passou um casal discutindo sobre caixote do lixo espaço, e escorregou para o seu assento, deixando escapar um suspiro respiração enquanto ele afundava no tecido. O zumbido dos preparação dos motores preparando para a decolagem cheios a cabine, combinando o estática em cabeça a cabeça, depois de um sem descanso, semana de batalhas e entrevistas. Nathan olhou cada um pouco poderoso. Calças, couro elegante, sapatos de couro, um relógio que custa mais do que algumas o aluguer. Mas o seu cara revelou as linhas ao redor seus olhos, a tensão em a sua mandíbula, a queda de seus ombros. Ele parecia como um homem magro. Ele puxou um jornal dobrado jornal de o bolso, mas os seus olhos passaram a página sem processar uma palavra. A sua mente já estava a fechar. Então chegou a mudança de pequenos. Um menina, não mais de 3 anos, em um rosa brilhante rosa e um verde mochila em forma de tartaruga, apareceu ao lado dele, os seus olhos bem de espanto. É o nosso lugar, mamãe. Olha, ele tem uma janela. Ela trepou para dentro o meio com o tipo de excitação que só uma criança poderia ter sobrevoar, os seus sapatos a darem levemente contra o assento na frente dela ela. Nathan ofereceu um sorriso e virou para a janela, na esperança que ela ficasse a acalmar. Então chegou a voz, suave, curiosa. Você parece cansado, senhor. Nathan virou-se ligeiramente. A rapariga estava olhando para cima para ele com grandes e sinceros. O seu tom não irônico, apenas preocupado. Ele limpou a garganta. Estou bem, disse de forma seca. Ela não parecia convencida, mas ela não disse nada mais. Apenas sorriu levemente e acomodou-se no lugar, balançando as pernas enquanto ela cava na sua mochila. Para sua surpresa, ela não ficou inquieta nem lamber. Ela parecia ao redor em silêncio e fascinação, os dedos agarrados às alças de sua bolsa, que estava ligeiramente grande para pequena. Nathan olhou para ela novamente. Ela tinha cabelos que saltavam enquanto ela se movia e bochechas redondas com juventude. O seu vestido estava amassado da viagem, mas limpo. Um pequeno coelhinho, espreitou de sua fecho da mochila. No assento do corredor, a mãe já adormecido a dormir. Cabeça inclinada para o lado, ondulado cabelo loiro ondulado caindo sobre o ombro. As suas traços eram suaves, mas exaustos. Ela parecia jovem, também jovem para o cansaço em rosto. Os seus braços cruzados sobre a bolsa, respirando profundamente, com o tipo de sono nascido de pura. A menina parecia para sua mãe, e depois para Nathan. Ela segurou algo, meio chocolate, pedaço de envolto embalado, em um guardanapo. Para você, disse simplesmente. Ele piscou. Não, obrigado você, ele respondeu. A sopra franziu ligeiramente. Você pode ter isso. Eu tenho mais. Nathan hesitou. Algo nela ela aberta. Despreocupado a expressão, tornou tudo difícil dizer não. Ele demorou o bolacha. Obrigado você, disse em voz baixa. Ela sorriu como aquela uma palavra ao dia. Ele tirou uma mordida. Doce. Quebradiço. O avião começou a rodar. As luzes esmoreceram. Nathan encostou-se para trás, fechando os olhos. A rapariga ajustou-se e inclinou-se a cabeça contra o apoio de braço e abraçou o seu coelhinho de peluche. A sua mãe continuava adormecida, com o peito a subir e descendo em um ritmo constante. Nathan abriu os olhos mais uma vez, olhando para a pequena figura ao lado dele. Um estranho calor instalou-se em seu peito, desconhecido, mas não indesejada. Para a primeira vez em muito longo tempo, alguém olhou olhado para ele e viu ele. Não o fato, não a empresa. Apenas um homem cansado. E alguém estava menina com uma mochila. A cabine escurre enquanto o voo voava acima das nuvens. Nathan ficou imóvel, ombros ligeiramente rígidos por baixo, o peso do criança.
O peso de Sophie pequena cabeça tinha encontrado o seu caminho para seu braço depois de ela entregou àquela meio. Ele não tinha o coração para mudar. Lá fora, o mundo desaparecido na escuridão, perfurado apenas por luzes dispersas, luzes que brilham como memórias. Ao lado ele, a mulher em corredor, agitou-se e mexeu-se. A sua cabeça levantou-se lentamente. Ela piscou, desorientada, até ela percebeu que a sua filha estava não mais ao lado a ela. Sophie, disse, ereta agora, voz silenciosa, mas aguda com preocupação. Nathan fez um gesto para silêncio e então apontou para a menina adormecida contra ele. Ela está bem, disse gentilmente. Ela adormecida um pouco enquanto tempo atrás. A mulher, Helena, exalou profundamente. Os seus ombros caíram. Uma mão foi para o peito e atingiu para tocar a sua costas, apenas para ter certeza. Eu estou tão desculpa, disse ela, a sua voz rouca. Eu não queria dizer adormecer. Eu preciso ter estado mais cansado do que eu pensava. Nathan tremeu a cabeça. Nenhum mal feito. Ela empurrou para alguns loira-loiros e deu a ele um sorriso de desculpas. Suave, um pouco envergonhado. Eu acabei de terminei 3 turnos. Desliguei trabalho às 5 da manhã. Cheguei direto para aeroporto. Pensei que poderia ficar acordado. Ele olhou para ela. Realmente parecia jovem, mas cansada. Olhos estavam de noite sem dormir. Olheiras sob eles, mas a sua voz estava calorosa. E a maneira ela esfregou as costas de Sophie Costas e disse mais do que palavras. Tu trabalha na área da saúde? Ele perguntou. Sim, enfermeira assistente, tecnicamente. Cargo temporário. Ele acenou com a cabeça, e então olhou para baixo para Sophie, que mudou ligeiramente em o sono, um sorriso nos seus lábios. Ela é surpreendentemente boa companhia, ele murmurou. Helena riu. É a Sophie. Ela acha que os estranhos são apenas amigos que nós ainda conhecido ainda. Nathan sorriu, fugaz, mas real. Eu reparei, eles sentiram-se em silêncio, o branco ruído de cabine assentar em torno deles. O espaço entre eles parecia estranhamente seguro. Não íntimo, apenas humana. Ela é muito atenciosa, disse. Ofereceu-se-me metade de um biscoito mais cedo. Helena sorriu, uma indício de orgulho. Ela faz isso quando ela pensa alguém precisa de ser animado. Ela é observadora. Nathan olhou para a migalha ainda em sua mão, então em Sophie. Ela estava certa. Helena inclinou a cabeça como se tentasse a ler o seu tom, mas não disse nada. Eu sou Helena, por caminho, a propósito. Ela ofereceu, ajustando o cobertor de Sophie cobertor. Nathan, ela acenou com a cabeça. Obrigada a você por cuidar dela. Não todos são pacientes com crianças. Ela é mais fácil de estar por perto do que a maioria dos adultos eu conheço. Disse, os cantos de sua boca a levantar. A expressão de Helena suavizou-se. Ela olhou para Sophie e depois para Nathan. Ela vê pessoas, às vezes melhor do que os adultos. Nathan olhou para a janela. Talvez é porque ela não aprendido como olhar para o lado ainda. O silêncio estendeu-se entre eles, não desconfortável, apenas pensativo. Lá fora, o avião voava acima ao mar de nuvens, o céu vasto e negro. Nathan fechou os olhos, deixando o zumbido dos motores abafa os seus pensamentos. Mas a imagem de aquela pequena oferecendo a ele meia de um biscoito não deixar. Por tempo, o avião aterrou em Boston, o momento tinha passado. Nathan desembarcou, pasta na mão, determinado o portão de regresso. Sem palavras foram trocadas. Apenas um olhar para trás para o mulher e o criança com um mochila. Mas como terminais piscavam acima de nós, e a multidão levou-o. Nathan não conseguiu sacudir a sensação de silêncio de que algo dentro tinha mudado. Ele não estava certeza o que isso significava, apenas que isso tinha muito longo tempo desde ele sentido isso. Boston cumprimentou-o com chuvisco e céu cinzento. Um carro esperava em meio-fio berma. O motorista segurou um guarda-chuva, mas Nathan mal percebeu o frio. A sua mente estava noutro lugar, ainda em algum lugar em 35 mil pés. O calma, a gentileza de criança deveria não ficar ficado com ele. E ainda assim tinha. De volta a casa, ele serviu uma bebida como sempre e ficou ao janela de sua penthouse.
A cidade brilhava abaixo, mas nenhuma deles chegou a ele. Nunca, nunca tinha. Os seus olhos baixaram para uma moldura de foto-moldura em um baixa. O pó aderida a nas bordas. Ele não tinha tocou nela nos anos. Emily, sua esposa, a sua melhor amiga, o pessoa que o amava, ele antes do sucesso, antes dos fatos. Eles casaram-se casados 10 meses antes de uma noite chuvosa, luz vermelha luz e um telefone que destruiu tudo. Ele enterrou ela em outono. As folhas estavam vermelhas naquele dia. Ela estaria tido adorado isso. Desde então, a vida tornou-se tornado eficiente. Reuniões, fusões, expansão, sem distrações, apenas responsabilidade. Especialmente agora com a sua saúde da mãe estado de saúde a deteriorar-se, listas de doadores, tipos de sangue e risco preenchidos cada conversa. Ele visitou, assinou formulários, fez perguntas e depois voltou para o trabalho. Isso foi assim que ele sobreviveu o vazio estruturado vazio. Mas para a primeira vez em 5 anos, algo estava quebrado o ritmo. E isso começado com uma rapariga em um vestido rosa, vestido e um mochilá. O perfume de antisséptico atingiu Nathan no momento em que passou através a vidro de o hospital. Frias, limpo, clínico, apenas como todos os visitas anterior. Ele passou a recepção com um aceno e levou o elevador para o 6º andar, onde a sua mãe estava admitida internada para outra rodada de exames. A hepatologia estava silenciosa, o tipo de silêncio preenchido de silencioso, monitores e passos. Nathan nunca gostado de hospitais. Eles eram lugares de fins, de espera, de impotência. Ele guardou as mãos nas casaco bolsos enquanto se virou à esquina em direção à enfermaria. Ele tinha que ir para verificar o registro atualizações, mas como ele descia para baixo pelo corredor, voz familiar apanhou a sua atenção. Ok, Sr. Donovan, devagar e calma. Nós todos tudo tempo em o mundo. Nathan olhou para o som. Jovem mulher em uniforme, azul claro azul, casaco branco, casaco amarrado, estava gentilmente ajudando um homem com um andador. Ela caminhava ao lado dele, voz calma e paciente. Isso demorou meia hora, um segundo para reconhecê-la ela. O cabelo ondulado, cabelo loiro ondulado, o força em sua voz, os olhos quentes mas cansados. Helena. Ele parou sem querer. Ela não vê ele em primeiro. O seu foco estava em os homem mais velho, estabilizando o seu aperto, ajustando o seu linha de oxigênio. Mas então Sophie apareceu de ao redor esquina a esquina, balançando em direção a eles com inequívoca alegria de uma criança que reconheceu alguém importante. "Tio Airplane!" ela gritou. Nathan piscou. Sophie correu direto para ele e envolveu-se os braços em torno suas pernas com uma surpreendente força. As suas pequenas sapatinhos rangiam no piso. Nathan agachou-se ligeiramente, apanhado entre diversão e incredulidade. "Ei lá", disse ele, conseguindo um sorriso. Helena virou-se rapidamente para o som. Os seus olhos abriram-se. Ela congelou por fração segundo, apanhado entre choque e o embaraço. "Tu", ela respirou, e então recuperou-se. "Olá!" Nathan levantou-se, acenando educadamente. "Helena, eu não esperava ver aqui", disse ela, escovando mecha de cabelo atrás da orelha, claramente nervosa. Você visitando alguém?" "A minha mãe", ele respondeu. "Ela está a ser avaliada para um transplante. Eu cheguei em algumas vezes uma semana." Helena acenou com a cabeça. "Eu compreendo." Eles ficaram em antes de ela fazer para o homem. "Eu devo ir o Sr. Donovan de volta para sua quarto", ela disse suavemente. Nathan afastou-se para o lado. "É claro", mas Sophie agarrou-se à sua perna novamente. "Espera, mamãe. Pode ele vir também?" Helena suspirou suavemente. "Querida, ele está ocupado." "Está tudo bem", disse Nathan, surpreendendo a si mesmo. Ele caminhou com eles como Helena ajudava o Sr. Donovan a voltar para a cama. Ela estava gentil, mas eficiente, e Nathan observou ela com silêncio. Uma vez o paciente estava estabilizada, ela virou para ele e Sophie, que estava agora em uma cadeira de visiteira, a brincar com o estetoscópio pendurado delicadamente a bolso da... "Tu trabalhas aqui?" ele perguntou. Helena acenou com a cabeça. "Apenas turnos noturnos, principalmente auxiliando.
Às vezes de manhã, se alguém liga a doente. Não está, não estás, enfermeira, enfermeira. Os seus se tensionaram-se. Não oficialmente, eu estava no medicina, em Harvard. As sobrancelhas de Nathan sobrancelhas levantaram-se. Isso é impressionante. Ela deu um pequeno encolher de ombros. Era eu descartado para fora em meu segundo ano? As coisas ficaram complicadas. Os seus olhos reviraram para Sophie. Helena seguiu o seu olhar e aceno com a cabeça. Sim, disse ela. O seu pai não estava parte do plano. Nenhum dos dois foi aumentar um criança sozinho, trabalhando 2 empregos, ou mal sobrevivendo. Ela não parecia amarga, apenas cansada. Honesto. A voz de Nathan suavizou-se. Isso é muito, muito. É o que é, respondeu. Não estou não vergonha. Mas isso não é onde eu pensei que estaria. Ele olhou para ela. Sem fingimento, sem dramatismo, apenas força sob fadiga. Então ela disse isso quase por baixo da respiração. Isto é apenas temporário, ela sussurrou. Eu estava de sonhar ser um cirurgião. Os seus olhos reviraram para seus, e para a segundo, Nathan não sabia o que dizer. Ele sabia Shreya, que compreendia. Os sonhos ficaram para trás. Planos reescritos pela perda. Ele viu ela em uma nova luz. Não apenas como a mãe de Sophie, mas como alguém que tinha carregado sonhos com graça. Alguém que continuou, e algo mudou ele novamente. Talvez o destino não chegar com grandes anúncios. Talvez isso apenas caminhou silenciosamente ao seu lado de ti, em fato cirúrgico e tênis, segurando uma pequena menina. Os dias que se seguiram o seu reencontro passaram em ritmos tranquilos. Nathan encontrou-a a visitar o hospital mais frequentemente, não apenas para atualizações sobre sua condição da VAM, mas porque algo sobre aquele corredor, aquele momento permaneceu. Helena nunca perguntou por nada. Ela mudou-se através de os seus turnos com concentração constante, concentração em os pacientes, em Sophie, sobre manter tudo de cair. Mas Nathan percebeu as coisas. Os livros que ela leu durante intervalos eram antigos e desgastadas. As notas rabiscadas em guardanapos e pedaços de papel. A maneira suas mãos tremiam quando ela pensava que ninguém estava a observar. Uma de tarde, depois de uma reunião, Nathan saiu um pequeno saco em enfermeira. Dentro estavam 2 prósperas livros de sua universidade, sublinhados. Marcou como se fossem novo, sem nota, sem assinatura. Na manhã seguinte, ela encontrou ele a esperar lá fora o café no átrio. Tu deixou isso, não foi? Ela perguntou. Ele encolheu os ombros. Eles estavam apenas sentados em cima de minha prateleira. Ela sorriu, um tranquilo, hesitante sorriso. Obrigado muito. Isso tornou-se um padrão. Nathan conectou-se com um aposentado professor, que tinha falado em um evento de angariação de fundos, organizada uma breve reunião sob o desculpa de uma visita. Sem promessas, sem pressão. A Helena não protestou, mas ela nunca pediu por mais. Entretanto, Sophie apaixonou-se apaixonada por ele. Ela insistiu em ligar ele tio Star depois de Helena disse, antes de História para dormir, história sobre estrelas que guiam as pessoas para casa. Cada noite, sem falhar, Sophie vídeo ligava para dizer boa. Nathan, que uma vez ignorou chamadas pessoais, agora definir lembretes para que ele não perder eles. Ele ouviu a ela cantar desafinado músicas de desenhos animados, assistia ao seu programa Desenhos Animados, Desenhos de Doutor Mamãe, e uma vez até usou uma coroa ela fez de guardanapos e fita adesiva. O seu afeto desarmou ele. Ele derreteu as barreiras que ele pensava eram permanentes. Ainda assim, Nathan continuou à sua distância. Ele nunca chegou à mão de Helena. Nunca demorou muito tempo nela a seu olhar porque profundamente dentro, a culpa ainda satisfeita em seu peito como uma pedra. Uma noite depois de a reunião, Nathan voltou para o hospital para deixar os formulários do seguro. Os salas estavam escuras e silenciosos. No caminho de saída, ele passou pela pessoal sala de descanso e fez uma pausa. A porta estava batida. Lá dentro, Helena estava sentada em um banco, ainda de fato cirúrgico. O seu cabelo estava um pouco desarrumado, os sapatos tirados. Sophie deitada, enrolada em o seu colinho, a dormir adormecida, vestido rosa, vestido amassado, mochila sobre o chão.
Helena cantava suavemente, balançando ligeiramente. Os braços envolveram em a sua. Ela parecia exausta, mas tranquila em uma maneira que Nathan nunca visto. Ele ficou ali por muito longo tempo, sem ser notado. Então, silenciosamente, ele entrou. Sem dizer nada, ele retirou o seu casaco e delicadamente colocou-o sobre os ombros. Ela mexeu-se, olhos piscando abertos. Eu não queria acordar, ele sussurrou. Ela piscou, registrando ele. Eu preciso ter cochilado. Eu estava esperando por ela se acalmar. Ele agachou-se ao lado deles. Vou sentar com ela. Tu descansa. Ela olhou para ele cansada, surpreendida, grato. Então, também cansado para resistir, ela encostou-se para trás e fechou os olhos. Nathan sentiu nu o chão ao lado deles, pernas cruzadas, braços apoiados sobre joelhos, a observar o silêncio de Sophie respiração. Há alguns minutos depois, uma enfermeira passou pela porta e parou. Ela estava mais velha, cabelos grisalhos e olhos bondosos. Ela olhou para a cena. Helena dormindo debaixo o casaco de Nathan, Sophie em seus braços e aí então em Nathan. Ela sorriu, um profundo sorriso. Não ninguém nunca feito isso para ela. Disse, apenas acima um sussurro. Nathan não disse nada, mas algo dentro ele distorceu e amoleceu tudo de uma vez. E para a primeira vez em anos, ele permitiu um pensamento a vir, claro, aterrorizante e verdadeiro. Talvez ele não querer estar sozinho. Nathan ficou sozinho em seu escritório. No final noite, sombras estendendo-se através pelo chão até teto. Uma pilha de relatórios ficou sem ser tocada em sua secretária. O seu computador portátil tela brilhava com uma aberta interna base de dados de RH, os seus dedos pairando sobre o teclado, hesitando. Ele não tinha querido olhar ao nome de Helena. Mas desde da conversa deles, o seu suave sussurro, eu costumava de sonhar ser um cirurgião, permaneceu ficado com ele como um peso, ele não conseguia sacudir. Ele escreveu o nome dela, nome lentamente. Helena Brooks. Um resultado apareceu. Uma aplicação para Hawthorne Memorial, um dos privados sob sua empresa, datados de quase 2 anos atrás. Ele tinha marcado rejeitado, credenciais insuficientes credenciais, inconsistência de antecedentes, inconsistência. Nathan franziu a testa. Ele clicou através das notas. Deixou Harvard Med em ano 2. Solteira. Sem referências. Possível falhas. Sem menção dela às suas notas. Não acompanhamento. Sem entrevista. O seu mandíbula tensionou-se. Ele verificou a aprovação. Ela tinha processado por um recém-contratado gerente de RH. Uma carimbo decisão. Sem contexto. Nathan sentiu-se para trás, esfregando a têmpora. Isso era a sua empresa, o seu nome na parede, e uma mulher como Helena, qualificada, capaz, esforçada, teve sido demitido sem nenhuma conversa. A culpa apoderou-se silenciosamente. A seguinte, Nathan solicitou uma revisão de contratação protocolos em todos os filiais. Silenciosamente, discretamente, ele propôs uma nova iniciativa, uma reciclagem e apoio para candidatos que interromperam a sua educação devido às circunstâncias. Sem comunicados, sem manchetes, apenas uma correção, começando com Helena. Ele não disse ela, mas as notícias chegou-a de qualquer maneira. Ela apareceu ao escritório 2 dias depois, o rosto dela rosto pálido, mandíbula tenso. Tu passaste através meu arquivo, disse, sem saudação, sem sorriso. Nathan ficou lentamente. Helena, tu pensaste que eu não descobrir, que eu apenas dizer obrigado você e sinta-se grata. Ele tomou uma respiração. Eu estava tentando fazer isso certo. Os seus olhos ardiam. Por o quê? Puxando os cordelinhos? Você acha que eu tenho piedade? A passagem porque eu tinha um bebê? Não, disse com firmeza. Porque você merece uma oportunidade, e você não conseguiu nenhuma. Eu não preciso salvar Nathan. Ele deu um passo em direção a ela, mas ela recuou para trás. Eu confiei em ti, disse com a voz quebrada. Mas isso parece como caridade. Nathan observou ela sair para fora pela porta. Naquela noite, o mundo parecia mais frio novamente, até o seu telefone tocar apenas depois meia-noite.
Era o nome de Sophie, o nome que piscava no ecrã. Helena deve ter usado o tablet para fazer a chamada. Quando ele atendeu o telefone, ele ouviu tosse. Então Helena vozes em pânico. A voz de Sophie queimando a 103,7. 103,7. Eu, eu não consigo conseguir ela baixar. Eu não sei o que fazer. Estou a caminho, disse Nathan, disse sem hesitar. Ele estava fora a porta em 5 minutos. Quando ele chegou no apartamento de Helena, ela olhou mais abalada do que ele estivesse nunca ela. Sophie estava corada no sofá, bochechas vermelhas, olhos vidrados. Nathan pegou, olhou o olhar e recolheu a pequena menina para seus braços. Vamos a ir para o hospital, disse. Agora, Helena não discutiu. Horas mais tarde, Sophie estava a descansar em uma sala de pediatria. A febre finalmente baixou após tratamento. Helena sentou-se ao lado dela, cabeça em mãos, silenciosa. Nathan puxou para cima uma cadeira ao lado a ela. Desculpe, ele disse suavemente. Eu devo ter perguntado a ti primeiro. Eu deveria ter confiar que tu querer lutar a sua caminho para em caminho próprios termos. Ela acenou lentamente, com lágrimas a transbordar, mas não caindo. Eu passado tanto tempo a fazer tudo sozinho. Eu não sabia como de deixar alguém ajudar sem sentir pequeno. Ele olhou para ela e não a assistente da enfermeira assistente, não a mãe cansada, mas a mulher que ainda sonhava em ser um cirurgião. Você não pequena, Helena. Você é a pessoa mais forte pessoa que já conhecido. Ela transformou-se para ele, olhos cheios de algo frágil, e para a primeira vez desde Emily, Nathan chegaram contato lentamente, deliberadamente, e pegou a mão de alguém mão. O sala estava silencioso, exceto por o suave de um sinal sonoro das máquinas e o zumbido constante zumbido de filtrado. Nathan sentou-se ao lado da cama, olhando para o frágil figura deitada sob lençóis. A sua mãe, Irene Hale, tinha sempre estado uma força perspicaz, ferozmente independente. Uma mulher que criou um filho sozinha e ensinou-a a construir impérios. Mas agora, a sua pele estava pálida, o seu estrutura mais magro, a sua respiração mais difícil a cada dia que passa. O voz do médico de antes ecoou em a sua mente. Estamos a fugir ficando de tempo. O fígado está a deteriorar-se mais rapidamente do que esperado. Precisamos encontrar uma correspondência em breve ou prepare-se para outros resultados. Nathan passado últimos 2 semanas a ligar todos os contatos que ele tinha, puxando cada fio, mas os fósforos eram raras e doadores vivos ainda raros, especialmente para ela sangue incomum, tipo de sangue. Ele sentia-se desamparado, e Nathan Hale nunca se sentiu tão impotente. Naquela noite, como estava sentada no corredor apenas do lado de fora do seu quarto, Helena aproximou-se silenciosamente. Ela ainda vestida fato cirúrgico da Aturno, o seu cabelo puxado para trás de forma solta, com madeixas caindo à sua volta, ela cansada. Nathan, disse gentilmente. Ele olhou para cima. Eu fiz o teste, disse. Ele piscou. Que teste? Ela sentiu-se e sentou-se ao lado dele. O sangue correspondência para sua mãe. Nathan endireitou-se. Helena, eu sou compatível. A sua respiração ficou presa. Não, absolutamente não. Eu estou saudável. Eu já falou com a equipa de transplantes. Eu sou elegível. Não, ele repetiu mais alto desta vez. Não estás não fazendo isso. Isto não é a sua responsabilidade. Ela precisa um doador, Nathan. Ela precisa um doador, não você. Você tem uma filha. Você tem uma vida. Isto também muito perigoso. Eu sei os riscos, disse com calma. Ele ficou e andou de um lado para o outro, correndo a mão pelo seu cabelo, a frustração apertando o seu peito. Você não me deves a mim isso. Tu não deves a ela isso. Isto não é um filme, Helena. Isto é real. Isto é o seu corpo, a sua saúde. Ela ficou também, a sua voz firme. E a sua mãe está a correr a de tempo. Eu não vou deixar você arriscar a si mesmo assim. Eu não vou. Ela aproximou-se mais perto. Tu não entender fazer essa decisão por mim. Nathan olhou para ela e então realmente olhou para ela. O fogo em seus olhos, a calma certeza. Ela não estava fazendo isso por de culpa ou gratidão.
Ela estava fazendo isso por conta própria, por amor, compaixão. Mas ainda assim, ele não conseguia suportar o pensamento. Tu acha que eu posso viver comigo mim mesmo se acontecesse acontecer a você? Ele disse, com voz a falhar por pela primeira vez em anos. Depois de tudo, a expressão de Helena suavizou-se, foi isso. Ela estendeu a mão, gentilmente colocando a mão sobre peito dele peito. Ela deu a vida, disse ela, a sua voz baixa, calorosa. Deixa-me ajudar a dar a um segundo uma. Nathan engoliu com dificuldade. Você já me dado meu minha, ela acrescentou com lágrimas brilhando nos seus olhos. Por um momento, nem deles eles falou. Ele fechou os olhos, a testa pressionando suavemente contra dela. Não deve ter que fazer isso, ele sussurrou. Eu quero isso, ela respondeu. Mais tarde daquela noite, Nathan ficou em pé de sua cama a observar ela dormir. Ele segurava a mão dela, mão fina e fria na sua, e para a primeira vez em muito longo tempo, ele rezou, não apenas por um milagre, mas para a coragem de aceitar-a quando ela chegou em a forma de alguém ele nunca esperava. Na luz da manhã, a luz filtrou-se suavemente através das janelas, lançando uma luz douradas através de o branco azulejos. Lá fora, a cidade movia como de costume. Os carros buzinavam, as pessoas apressadas, o tempo a passar. Mas dentro, sala 6/14, tempo tinha pausado. Nathan ficou ao lado de cama com uma mão repousando gentilmente sobre seu ombro. Irene Hale agitou-se e piscou contra a luz. O seu rosto estava pálido, mas os seus olhos, antes nublados pela fadiga e doença, agora detido uma clareza Nathan tinha não visto há meses. Olá, mãe, disse suavemente. Ela virou-se a cabeça, olhos encontrando os dele, e então desmaiar sorriso. Sorriso surgiu em seus lábios. Estás aqui, ela murmurou. E eu estou ainda aqui. Nathan riu através de uma respiração que não percebeu que estava a assegurar. Sim, você fez isso a passar. O seu olhar desviou-se para além ele em direção à mulher em pé em silêncio em porta a porta. Helena avançou para a frente vestindo o seu uniforme, o cabelo preso amarrado para trás, com fios caindo suavemente à sua volta. Os seus movimentos eram cuidadosos. Ela ainda estava a recuperar, mas estável. Irene lhe estava a mão. Helena aceitou. A minha menina. Irene sussurrou. Minha brava, tola, maravilhosa. Helena riu gentilmente, os olhos brilhando. Estou muito feliz que estejas bem. Tu salvo a minha vida, Irene. Então, olhando para Nathan, ela acrescentou com um sorriso. E o dele também, mesmo se ele é muito orgulhoso para admitir isso. Nathan revoltou-se os olhos com um sorriso malicioso, mas o seu coração encheu-se de alegria. Mais tarde daquela tarde, ele perguntou Helena e Sophie para encontrá-lo com ele em um hospital infantil, sala de jogos. Uma colorida espaço cheio de materiais de arte, ursos de peluche e recantos de alegria escondidos longe de todas as máquinas e medicina. Sophie pulou à frente com o seu vestido rosa, a mochila verde a balançar a cada passo. Nathan já estava à espera lá dentro. Helena parou na porta, um pouco confusa. Tenha certeza de que era aqui que queria encontrar-se. Ele acenou com a cabeça. Esta sala parece-me bem. Ela entrou enquanto Sophie corria para um canto para escolher um coelho de peluche. Nathan enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algo embrulhado num pequeno guardanapo. Estava a pensar, disse ele, no momento em que tudo mudou para mim. Ele desembrulhou o guardanapo. Metade de um biscoito de chocolate. Helena ficou a olhar. Este não é o original, disse ele com uma risada, mas nunca o esqueci. Ela ergueu uma sobrancelha, formando um pequeno sorriso. O biscoito de Sophie. Ele acenou com a cabeça. Naquele voo, naquela noite, eu estava exausto. Eu estava vazio, na verdade. Achei que não tinha mais nada a oferecer a ninguém. E então essa menina pequena, com migalhas no rosto, me entregou um biscoito partido como se fosse o presente mais importante do mundo. Ele respirou fundo, com a voz firme. E então ela me deu você. Helena piscou para conter as lágrimas. Nathan se ajoelhou, segurando o biscoito. Ainda não tenho um anel, ele admitiu. Mas tenho isto, uma promessa, um começo. Helena Brooks, queres construir algo confuso, real e bonito comigo? Queres casar comigo? Helena cobriu a boca com a mão, rindo entre lágrimas. Com um biscoito.
Ele sorriu. Funcionou da primeira vez. Sophie aplaudiu do outro lado da sala. Depois correu e abraçou Nathan. Agora já não estás cansado, pois não? Ela riu. Nathan abraçou-a com força, a voz embargada pela emoção enquanto sussurrava ao ouvido dela. Não, querida. Tu acordaste-me. Helena ajoelhou-se ao lado deles e, juntos, os três ficaram ali, numa sala cheia de cadeiras minúsculas e brinquedos coloridos, rodeados por memórias de tristeza e cura. O que começou como um encontro casual a 30.000 pés de altitude levou-os a todos a este momento. E tudo começou com um biscoito. O sol do final da tarde banhava o quintal com um tom dourado. Folhas em tons de âmbar e ferrugem caíam das árvores de bordo que cercavam a pequena casa branca nos subúrbios de Boston. Risos ecoavam do jardim, onde balões dançavam com a brisa. Uma mesa de piquenique coberta com papel rosa estava repleta de decorações feitas à mão, desenhos de gatos, estrelas e um grande desenho feito a lápis de cera. Número 4, o quarto aniversário de Sophie. Ela correu pela relva com o seu vestido rosa característico, a mochila verde a balançar atrás dela, agora cheia de livros para colorir e animais de plástico. As suas bochechas estavam coradas de alegria, com uma tiara ligeiramente torta na cabeça. Ela riu-se debaixo das fitas, acenando com uma varinha de fita como uma líder de desfile. Na varanda, Helena sentou-se com uma bandeja de cupcakes. O seu cabelo loiro estava preso numa trança solta, com cachos suaves a emoldurar o rosto. Ela parecia mais alegre, menos cansada, mais viva. Vestida com uma camisa branca e jeans, um estetoscópio no bolso, ela estava há poucos meses de terminar o curso de medicina. Um sonho que antes parecia perdido agora estava ao seu alcance. Nathan saiu com um presente embrulhado em papel rosa brilhante. Sophie, claro, vestia uma camisola azul marinho com as mangas arregaçadas. Ele parecia mais à vontade do que qualquer um se lembrava. Ele observou Helena por um momento, sorrindo. Lá dentro, Irene Hale ajudava Sophie a cobrir os cupcakes com glacê. O rosto antes pálido agora estava corado, e seus movimentos eram firmes. Não exagere, querida, disse Irene, observando Sophie espalhar o glacê generosamente. Mas talvez só mais um pouquinho. Sophie sorriu. É meu aniversário. Podemos quebrar as regras, certo? Claro, Irene piscou. Quando o sol se pôs, o pequeno grupo se reuniu em torno de um bolo com 4 velas acesas. Eles cantaram. Sophie fechou os olhos com força, fez um pedido e soprou as velas com um sopro alegre. Nathan inclinou-se. O que desejaste? Sophie sorriu. Bolo para o pequeno almoço amanhã. Ele riu. Pensamento perigoso. Mais tarde, quando o crepúsculo se instalou e os convidados se despediram, Nathan e Helena sentaram-se nos degraus dos fundos, a observar Sophie, a perseguir pirilampos com um frasco brilhante. Ainda não consigo acreditar que esta é a nossa vida, disse Helena suavemente. Ele lhe acenou com a cabeça. Eu sei, ela descansou a cabeça no ombro dele. Quase perdemos isso, mas não perdemos, respondeu ele, envolvendo-a com o braço. Sentaram-se em silêncio, observando. Então, como uma memória que ganhou vida, Sophie correu pelo gramado, com a mochila verde a balançar e o vestido rosa a balançar com a brisa. Ela virou-se, acenou e gritou. Venham, lentos. Nathan sorriu. Aquela menina que uma vez lhe deu metade de um biscoito a 30.000 pés de altitude, lhe deu algo mais. Uma razão para viver novamente, para amar novamente, para voltar para casa. E foi assim que um simples momento num avião mudou 3 vidas para sempre. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no Soul Stirring Stories e clicar no botão de hype para apoiar mais histórias que curam e inspiram. Trazemos-lhe histórias emocionantes e comoventes que nos lembram o poder do amor, da bondade e das segundas oportunidades. Obrigado por estar aqui. Até a próxima. Mantenha a esperança e nunca subestime o impacto de um único ato de compaixão. Histórias comoventes, histórias que tocam a sua alma. Música.